Boa tarde, gente. Bom, para a gente poder cantar bem animado, assim, vamos ficar em pé, todo mundo. A primeira música que a gente vai cantar chama Meu Refúgio. Creio que todos conhecem aqui. Quem não conhece vai poder aprender que a música é bem tranquila, repete. Vamos cantar então para poder louvar a Deus e para a gente poder ficar mais animado também. Aí, ó, quem tá aí fora pode chegar mais. Esses bancos aqui na frente é para sentar, viu, gente? Então, vocês podem chegar mais perto também para ficar uma programação mais bacana. E vamos cantar aí, todo mundo junto. Apareceu a letra, pode tocar. Fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra sem abrir, confiarei em Ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Agora os homens primeiro. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Amém. Bom, quantos estão felizes por hoje ser sábado e por hoje estar na casa de Deus agora? Ah, muito gostei de ver. Então, a música que a gente vai cantar agora fala disso, fala sobre essa alegria que a gente tem por ter conhecido Jesus. Então, é uma música bem conhecida também, a gente pode cantar todo mundo junto e cantar mesmo, refletir nessa alegria que a gente sente por ter conhecido a Cristo.
coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa Tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Isso é a rocha da minha Salvação, Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Um sentimento Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Quem já conhece a Jesus. Só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Bom, agora até a última música que a gente vai cantar no louvor é o Vencendo Vem Jesus, que é a música oficial da nossa semana de oração. Vamos cantar todos juntos. Já refúgio A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. o Clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu fulgor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Oremos. Querido Deus, estamos muito felizes por hoje termos passado um sábado tão bom na tua companhia. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu como um presente para podermos desfrutarmos mais da tua presença, Senhor. Abençoe agora a programação que se segue, a nossa estação jovem. Que o Senhor possa guiar cada quadro que acontecer aqui. Que o Senhor possa também abençoar a vida e a família de cada pessoa aqui presente. Que nós possamos realmente comparecer a essa semana para que possamos aprender mais sobre Ti, sobre a Tua palavra. E que essa palavra não volte vazia, Senhor, mas que realmente faça uma diferença na nossa vida. Abençoe também as pessoas que nós convidamos para que possam estar aqui. Que possamos reforçar os convites e que elas possam aceitar e vir à programação para poder conhecer mais sobre a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por estarmos aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde para todos. Boa noite, né? É verdade, já caiu o sol, já estamos à noite. Estamos à noite. Estou feliz porque todo mundo recebeu, né? Acho que todo mundo recebeu convitinho para nossa festa. Você está convidado para hoje às 20 horas, festa caipira, estação jovem. O trem vai ser bom.
só. O trem vai ser bom só. Então, até hoje eu estou aprendendo, né? Como tenho que ser caipira. Eu sou um argentino caipira, então vai ser bom. Só, né? Só no final. Ficamos felizes de ter essa festinha para poder compartilhar, ter um momento descontraído com vocês. E nesse momento vamos a participar do momento de oração. Você recebeu um papel no qual você pode escrever seu pedido. E como nós temos a costume, colocaremos em nossa caixinha de bênçãos, que é nossa caixinha de oração. Só que nessa oportunidade, nós, junto com os líderes da Estação Jovem, os líderes jovens, propusimos abrir para 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas que sentissem o desejo de chegar até aqui e poder falar seu pedido, seu agradecimento a Deus para os irmãos aqui presentes. Se tiver alguém, umas 2 ou 3 pessoas que sentissem esse desejo de passar até aqui, vir agora aqui e falar seu pedido, podem ficar à vontade, estamos em família. E em família temos toda confiança. Então, se alguém quiser, pode chegar até aqui. E se você não sente no seu coração e se o Espírito Santo não está te guiando para você passar, pegue seu papelzinho e escreva seu pedido. Que o Senhor conhece o que você está escrevendo e o Senhor também conhece seu coração. E se tem alguém que está duvidando, está pensando, passo ou não passo, pode ficar à vontade. Estamos em casa. Pode passar, pode chegar, se tiver um agradecimento a Deus, um pedido, essa oportunidade. Assim como nós acostumamos nas quarta-feiras, toda quarta-feira nós também abrimos a possibilidade, se alguém sentir o desejo de falar seu agradecimento, seu pedido, publicamente para a congregação, pode fazê-lo. E aí você também vai escrevendo o seu pedido naquele papel que foi entregado justamente para isso. Se alguém precisa de caneta, aqui nós temos. Temos caneta para emprestar. Só levantar a mão que aí os jovens levarão a caneta até seu lugar. Muito bem. Vamos a tocar uma música aí, Aniel, para o pessoal ir colocando, ir refletindo, ir pensando, ir orando no seu coração, e você já pode ir colocando o seu pedido em nossa caixinha de bênçãos. E no final da música nós oraremos. Eu queria agradecer a Deus, especialmente porque hoje teve uma irmã que me procurou e me falou: pastor, hoje estou muito feliz, porque hoje eu saí a distribuir folhetos, hoje eu saí a fazer obra missionária, que não era costume na minha pessoa, mas hoje eu saí, eu fui e fiz minha parte, tomei iniciativa de fazer alguma coisa para pregar a palavra de Deus. E pela graça de Deus, achei uma pessoa interessada em estudar a Bíblia. Então eu digo amém, porque fico feliz, porque os irmãos da Igreja Central estão sendo movidos pelo Espírito para pregar a palavra. Enquanto a música toca, você pode trazer seu pedido até a caixinha de bênçãos. E no final da música nós oraremos. Se meu povo se arrepender de seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei as terras e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo
que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés de minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Enquanto você pode continuar trazendo o seu pedido, eu queria fazer público também um pedido e também uma resposta a uma oração. Eu sempre, toda quarta-feira eu menciono a mesma coisa, mas eu gosto de repetir. Eu sempre oro e peço a Deus que as pessoas sinceras possam chegar aqui. Que as pessoas sinceras, aquelas pessoas que Deus tem preparado o seu coração para ouvir a mensagem de Deus, possam se fazer presentes na casa de Deus. Toda quarta-feira que a gente está pregando oro, todo sábado também, e hoje também. Eu sempre oro para Deus, falando, Senhor, permita hoje que aqueles corações sensíveis, aquelas pessoas interessadas, aquelas pessoas com desejo de aprender, aquelas pessoas com vontade de prestar atenção, de ouvir a palavra, possam chegar aqui hoje. E que não aconteça nada para atrapalhar o caminho delas até aqui. Que elas possam estar aqui hoje para ouvir a mensagem de Deus. Eu fico muito feliz porque você está aqui. Você e sua família estão aqui. Pode ser que você venha sozinho hoje. Pode ser que você venha com a esposa, com seu marido. Pode ser que você trouxe algum amigo. Mas foi Deus que te trouxe para ouvir a sua palavra. O Felipe que dá uma mensagem aqui. Teve um momento de fazer o pedido, né? Ontem a gente passou por um momento lá em casa não muito agradável, que uma pessoa da nossa família morreu. E é sempre muito triste, né? A gente vê entes queridos indo, né? Morrendo, e a gente sente um pouco isso. E nesse momento eu pedi para que Deus ele abrisse os nossos olhos para o âmbito espiritual. Porque hoje, lá embaixo, a gente, conversando com o Janderson, a gente refletiu um pouco das vias que a gente tem para entender o mundo, né? Dos 5 sentidos. E muitas vezes nos falta um sentido que nos faz rasgar o véu e entender e compreender Deus. Isso, quando a gente consegue ver isso, esses momentos ficam mais leves para a gente. Apesar do choro, né, da emoção, eu consigo hoje perceber e passar por isso mais fácil. Então, eu estava orando por isso, queria compartilhar com vocês.
Oramos por isso e nós temos uma esperança que bem conhecemos, que um dia esse choro e as tristezas e o que também o Janson falou hoje de manhã, tudo isso um dia acabará e Jesus Cristo pronto voltará e será sua alegria, sua paz. Poxa, ficar em pé e oremos juntos pelos pedidos, pela família do Felipe, por todas as famílias do mundo hoje que estão tristes por algum motivo, pedindo a Deus que Ele possa colocar no seu coração aquela esperança. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela bênção de poder ter esperança no coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a desenvolver esse sentimento, a desenvolver fé e certeza de que Jesus Cristo pronto voltará. Amém. Senhor, com essa fé, com essa esperança, os irmãos hoje colocaram num papel seu pedido que só o Senhor conhece. Que só o Senhor conhece seus corações e só o Senhor conhece os motivos, as pessoas, os pedidos, as situações que eles colocaram nas mãos de Deus. Mas com essa fé, com essa esperança, queremos falar: Senhor, deixamos tudo em tuas mãos. E queremos que o Senhor obre. Se for necessário um milagre, confiamos que o Senhor pode fazê-lo. Mas se não for de sua vontade, se não for necessário, queremos pedir a Deus que possa nos ajudar a ter cada dia mais fé. A que essa esperança possa estar em nosso coração. E confiados que Jesus Cristo pronto voltará e todo o mal, toda a tristeza acabará. Oramos também pela família do Felipe, que estão passando por um momento triste, mas com essa esperança, Senhor, no coração, temos a certeza de que um dia terminará. Pedimos, Senhor, tua bênção e tua direção, que agradecemos que as pessoas sinceras, as pessoas com um coração receptivo, as pessoas dispostas a ouvir a mensagem, hoje estão aqui presentes e muitos também assistindo pela internet. Pedimos isso e agradecemos tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Esse nosso quadro Perfil Inédito é um quadro rotativo aqui do JA. A gente sempre costuma colocá-lo para conhecer melhor alguma personalidade diferente aqui da igreja. E hoje nós temos uma presença ilustre, nosso Janderson Tavares. Nós gostaríamos de chamá-lo para conhecer um pouco melhor. Nós vamos passar uma semana aqui. É bom que todo mundo já te conheça, né, Janderson? Já sabe as suas preferências, qual comida mais gostosa que você acha, durante a semana alguém trazer de presente. Gostaria de chamar o Fábio, quem mais? As pessoas que quiserem participar também durante o nosso bate-papo, fiquem à vontade, pode levantar a mão, a gente passa o microfone, tem outros microfones aqui sem fio, e quem quiser saber um pouquinho melhor, ele vai contar um pouquinho da história dele. Ô, Janderson, é bom primeiro a gente saber nome completo, idade, CPF. Então, tá, se apresente. Eu vou começar desconstruindo uma fala sua. Na verdade, gente, nós não há ninguém entre nós que de fato é ilustre. Nós somos pessoas comuns, todos nós, salvos pelo poder do Senhor Jesus. Amém. Se não fora Ele, não nos restaria esperança. Então nós somos iguais. Seja quem for cada um de nós, seja qual for o nosso título, os títulos não entram na conta de Deus. Então nós somos irmãos, esteio um para o outro. Foi isso que Paulo disse: suportai-vos uns aos outros. Não é no sentido de tolerar, é no sentido de ser suporte. Mas meu nome é Janderson Pereira Tavares.
duas famílias lá do interior de Minas, em Uberlândia. E eu nasci no dia 10/10/61. Eu fui o primeiro de 5 filhos. Pode fazer as contas? 52, eu já conto 53. Minha mulher acha que eu preciso contar mês a mês. Se dependesse de mim, eu já estaria marcando 60. Entrou na década, vamos completar, né? Mas é isso. O que mais você perguntou? CPF. 425. Bom, a gente sabe que você foi criança um dia, né? Então você fazia algumas travessuras, aprontava um pouquinho, você era uma criança quietinha. Olha, é difícil eu falar isso, minha mãe e meu pai estão ali para dizer. Eu acho que eu fui um garoto um pouco quieto. Mas eu me lembro de uma coisa na minha infância que para mim é um divisor de águas. A minha avó morava conosco. E eu me lembro quando ela me deu uma Bíblia. Eu tinha 9 anos de idade. E essa Bíblia, quando eu comecei a lê-la, as histórias do Gênesis, e fui avançando na leitura, nada marcou tanto a minha vida como as coisas que eu li ali. E qual que era seu personagem favorito? Há muitos, Abraão, José. Eu sou apaixonado por esses patriarcas. Eu tive uma experiência parecida também com minha avó. Ela dizia que a sala dela era o altar. Eu falava com ela que, ô vó, vamos pro seu altar, né? Que era onde ela me ensinava sobre a Bíblia e tudo. Então, você acha que a sua avó teve ela que te encaminhou para isso, para conhecimento de Deus? E como que foi esse surgimento, assim, como que você despertou interesse, né? Já que você disse sobre a Bíblia aos 9 anos. Hein? Com 9 anos, na verdade eu li. Mas essa é uma época em que meu pai estava afastado da igreja. E minha mãe, com 5 filhos pequenos, nós crescemos num lar com muitas dificuldades financeiras. Papai era representante comercial numa época do Arcon. Quem conhece comércio vai se lembrar desse nome por aí, depois do Martins. E cuidar de 5 filhos pequenos em idade escolar não foi fácil. E esse foi um tempo que o papai esteve fora da igreja. Mas minha mãe, na medida do possível, nos levava a pé, 5 filhos, arrastados pelas mãos para a igreja. A gente às vezes assistia escola sabatina e depois retornava. Mas aos 13 anos, um primo mais velho, quase da sua idade, o João Carlos, também jogava bola lá com a gente na época. Ele, muito próximo de nós, ele ia em casa e começou a nos levar para a igreja. Aí pastor Alci Almeida, não sei quantos conheceram, pastor Alci, que foi durante muito tempo presidente ali na Espírito Santense, foi diretor de jovens aqui, lá na década de 70. Ele era o nosso pastor lá. E ele começou a fazer um desafio para a juventude. Uberlândia só tinha uma igreja, que era a igreja que hoje é a igreja central. E nos domingos de manhã, que era o nosso dia de jogar futebol, ele pegava a meninada da igreja e ele começou a plantar projetos. Ele queria várias igrejas construídas em Uberlândia e tirar a gente que estava lotando a central e não trabalhava com nada, e queria plantar novas sementes de fé. E aí a gente deixava de jogar bola e ia fazer serviço de servente de pedreiro. Eu preciso dizer que essa experiência com ele, ela foi extremamente positiva para mim. E para o meu irmão, e para os meus primos, e para os outros jovens da igreja. E eu quero dizer isso para os irmãos que estão aqui. Esses moços e moças que estão aqui, eles precisam do apoio da igreja. Precisam de credibilidade da igreja. Eles representam o futuro. E Deus sabe que eles têm força suficiente para enfrentar qualquer coisa. Às vezes, à medida que nós envelhecemos e nos tornamos mais maduros, nós conseguimos conviver com determinadas situações, ainda que nessa situação haja, assim, uma certa hipocrisia nas relações. O jovem não tolera isso. Eles são duros, diretos, nos repreendem,
eles são muito positivos na sua forma de ver e de enxergar a vida. E eles precisam ser desafiados. Esse desafio lá atrás, ele acabou produzindo resultados. E mais ou menos nessa idade, eu fui batizado. Eu tinha 13 anos. E aí chegou talvez o conflito mais duro da minha vida. Eu gostava muito de esporte, jogava futebol. E aos 13 anos de idade eu tinha ido fazer um teste no São Paulo, para ficar por lá jogando futebol profissionalmente. Mas isso chocava com a guarda do sábado. E naquela época, 76, por aí, 75, 76, o ambiente de futebol era um ambiente muito ruim. E eu tive que abrir mão de determinadas coisas na vida. E a primeira coisa delas que eu abri quando eu confrontei aquilo que eu tinha como desafio, a fé, e a oportunidade que eu tinha, eu preferi que futebol era nada. E que meu Deus era tudo. E dali eu fui para o colégio interno, e meu irmão foi comigo, e depois de passar alguns anos no IASP, eu fui para o IAE fazer teologia. Mas eu não concluí o curso de teologia, porque naquela época eu tinha assim, uma grande paixão pela área de ciências exatas. E aí eu voltei para Uberlândia, onde eu fui fazer matemática, e depois fui fazer física em Brasília, e depois engenharia elétrica. E no final da história, acabou que eu não me formei em nenhuma dessas faculdades. Eu fui até o 10º período de matemática. Estou extrapolando aqui, já estou indo ao fim da história, para ser breve. Eu fazia o 10º período de matemática em Uberlândia, na UFO. Ao mesmo tempo eu fazia o 7º período de engenharia elétrica, também em Uberlândia, na UFO. E eu fazia o 6º período de física na UNB em Brasília. E dava aulas. Não, eu fugia 2 dias por semana, ia a Brasília e dava aulas nos intervalos. Mas aos 24 anos eu me casei. Então chegar nessa parte também. Isso. E, bom, vocês querem que eu pare para vocês perguntarem? Não, a gente ia perguntar, mas é que você está falando. Tá bom. Eu me casei, não me casei da forma como Deus esperava que eu me casasse. Não, mas calma aí. Homem tem esse negócio, eu me casei, não é assim que começa a história, então, não. Vamos lá. Você conheceu Tem que ser mais ela, romântico. Você viu ela. A Priscila pela tá primeira vez. precisando de um momento romântico, né? É uma coisa bonita da história. Um pouquinho de mágica. Essa é melhor sua esposa contar essa parte pra gente, né? Acho que ela deve contar com mais detalhes. É que não era essa a esposa. Ó, opa. Então vamos lá. Então continua a história. Vamos pro nível 2 daqui a pouco, então. Eu me casei com a minha primeira esposa, de quem nós somos muito amigos hoje, tanto a minha esposa como eu. E quando nós nos casamos, nós cometemos alguns erros e eu precisei trabalhar. Então, no meu semestre de concluir curso de matemática e avançar em outros cursos, eu era professor, eu acabei tendo que deixar a escola adventista onde eu trabalhava e continuei dando aula apenas nas escolas do estado e em cursinho. E, na verdade, o dinheiro não era suficiente, eu tive que morar com meu pai e tal. Aí, eu tive uma oportunidade nessa época da vida. Era o mês de junho, final de maio, início de junho. Junho terminava o semestre letivo e eu terminaria meu curso de matemática. 10º período, as últimas 3 disciplinas. E um amigo me ofereceu uma oportunidade. Ele falou, olha, tem aqui um negócio de ações. Se você quiser trabalhar com isso, pode ser que isso te dê um alívio para esse momento difícil que você está enfrentando. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu resolvi numa quinta-feira à tarde que eu não iria a nenhuma aula. Nem para assistir e nem para dar nenhuma aula. Porque eu ia para a universidade, fazia uma aula, corria para dar uma aula em outro lugar, enfim. E naquela tarde eu ganhei o equivalente ao que eu ganharia em um mês de trabalho. Pensei, bom, já deu uma aliviada, vamos matar sexta-feira também.
E aí na sexta-feira eu voltei para fazer esse trabalho de comprar ações e depois negociá-las. E aí eu ganhei naquela sexta-feira o que eu ganhava em 6 meses de trabalho. Resultado, eu nunca mais voltei na escola. Nem para dar aula, nem para assistir aula. Depois eu passei outras vezes no vestibular, jubilei, passei de novo para refazer algumas disciplinas e concluir, mas a partir dali Deus foi bondoso comigo, como é bondoso com todos nós. Deus foi abrindo portas, uma atrás da outra. E em 2007 eu estava fora da igreja. 87 eu estava fora da igreja. O meu primeiro casamento acabou. Então, Solange e eu nos conhecemos e resolvemos que deveríamos ficar juntos. Em 92, nós nos aproximamos mais. Em 95, eu fui rebatizado. E Solange também foi batizada naquele ano e nós nos casamos. E de lá para cá são 19 anos desse casamento feliz. E Deus abriu portas. Se meu pai tivesse tempo, ele poderia contar aqui o testemunho. Mas ele também resolveu retornar para a igreja. Ele teve 3 sonhos. Convites diretos de Deus, visões dos céus, diretamente para ele. Num desses sonhos, ele havia se tornado cursilista na Igreja Católica. E naquelas reuniões católicas, claro que antes de ser católico, ele havia sido um adventista fiel, havia trabalhado na Associação Goiano-Mineira, lá em Goiânia, na época. Tinha trabalhado sob o comando do pastor Paulo Seidel, um desses pioneiros da fé no Brasil. E durante o tempo de cursilho, meu pai acaba, numa daquelas noites, em que eles se reuniam na sexta-feira, grupos de irmãos católicos se reuniam nas casas uns dos outros. E numa dessas noites, eles se reuniram e começaram a ler a Bíblia. Isso foi lá nos anos 80 ainda. E aí meu pai dizia, mas não é possível, isso é cumprimento de profecia. Católicos lendo a Bíblia assim. E uma das mulheres perguntou para o meu pai, como é que seria a vinda de Cristo? Como é que ele poderia ser visto de todos os lugares? Se a Terra é uma circunferência e, na verdade, quem está no Japão não vai conseguir ver ao mesmo tempo. E ele dizia, mas eu sei que existe uma passagem que diz que todo olho verá. E ele procurou isso na Bíblia e não encontrou. Então, algum tempo depois, ele dorme. E nesse sonho, ele conta que ele viu uma nuvem no céu. Já viu quando o sol atravessa a nuvem e fica com aqueles raios iluminando de forma muito clara, um clarão, quando surge o clarão no céu? Ele diz que ele estava naquele lugar, num acampamento com irmãos da igreja. E ele disse, olha, será como na vinda de Cristo. E um irmão da igreja, que já havia falecido há anos, ele disse, olha, isso está escrito em Apocalipse 1:7. Meu pai acordou à noite com lágrimas nos olhos, abriu a Bíblia e esse era o texto. Então o processo de retorno do meu pai acabou sendo muito forte para ele abraçar de novo a fé. E quando ele abraça a fé, ele era o segundo funcionário, a partir do dono da empresa, do Arcon. Quem já ouviu falar do Arcon e Uberlândia Armazém do Comércio? É um dos maiores atacadistas. É menor do que o Martins em tamanho, mas em termos de rentabilidade é o maior atacadista da América Latina. E o dono é primo nosso, é primo da minha mãe. Mas ele não tolera, ele é católico de nome, mas não aceita, ou pelo menos naquela época não aceitava protestantes na sua empresa.
Então começou a dificultar as coisas para o meu pai. Meu pai teve que abandonar aquele bom emprego que ele havia conseguido, com o qual ele estava sustentando a família. E de lá meu pai acabou indo para o Martins. E no Martins, meu pai disse que a condição para ele trabalhar era que ele não trabalhasse nos sábados. Eles disseram que não teria problema. Meu pai começou a trabalhar. Com alguns meses de trabalho, ele foi convidado a participar num seminário no sábado. O seminário era de sexta, sábado e domingo. E quando chegou as horas da sexta-feira, que ele tinha que deixar a reunião, ele se levantou e os gerentes dele acharam ruim, os chefes. Ele disse: olha, essa é a minha condição. E foi embora. E no outro dia, depois do pôr do sol, depois que o sábado passou, ele retornou. E no encerramento da festa, o presidente da empresa, seu Alair, estava lá, e franquearam a palavra aos supervisores. Eles não me lembro quantos eram. Quantos eram? Fica à vontade, viu? Na realidade, quando eu retornei ao trabalho, não existia clima e ambiente para mim na empresa. Estava uma roda de gerentes e de colegas. Eu chegava perto, a rodinha se desfazia, cada um para um lado, ninguém me olhava. Pensei, bom, ao terminar o seminário, eu vou assinar a minha demissão e vou ser mandado embora, claro. O ambiente era terrível. Eu orei em reunião, eles fazendo reunião e orando e pedindo a Deus que colocasse a mão. Ele sabia o quanto eu precisava daquele emprego, filhos estudando, tinha ainda 3 filhos da faculdade, 2 já estavam formados, mas ainda tinha 3 para sustentar, e a coisa, se acontecesse, seria um caso. E aí agora você pode continuar. No final da reunião, franquearam a palavra, ele tomou o microfone, falou alguns momentos. E quando ele terminou de falar, ele foi ovacionado pelas pessoas presentes, foi abraçado pelos diretores, pelo dono da empresa. Resultado. Na verdade, isso que eu vou dizer aqui não tem nenhum objetivo de exaltar nenhum de nós. Esqueçam isso. Mas nós precisamos, com o nosso testemunho de vida, servirmos de suporte para cada um de vocês. Meu pai é um homem de oração, um homem que tem calos nos joelhos. E o fato é que daí para frente naquela empresa não houve um prêmio que meu pai não tenha conquistado nos 15 ou 16 anos que ele trabalhou lá. E dessa empresa veio depois uma oportunidade. Eles abriram uma porta para nós começarmos um pequeno negócio. Esse negócio começou em 89. Uma empresa que foi na garagem da minha casa. Mas meu pai sempre foi um homem muito fiel. Devolvedor de 2, 3 dízimos. E Deus é fiel, queridos. A Bíblia diz que nós podemos provar que as janelas dos céus vão se abrir. E como resultado, isso foi um processo que dura já de 89 para cá, nós vamos para 25 anos. Nós temos uma empresa na área de tecnologia hoje. Ela foi de logística até 2002. Em 2002 nós vendemos essa empresa. É uma empresa hoje na área de tecnologia. Nós devemos ter aí entre 160, 170 colaboradores. Atendemos diversas contas de governos. No estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais. E um dos grandes privilégios que nós tivemos na vida foi devolver ao Senhor aquilo que Ele nos dá. Quando, desde criança, eu tinha um sonho de ver a igreja de Uberlândia melhor construída, para acolher pessoas, para o nome de Deus ser exaltado. Então nós começamos uma pequena reforma ali. O projeto, em 2009, inicialmente foi orçado em R$600 mil. E aí nós procuramos a associação e fizemos uma proposta para a associação. O pastor Wallace, quando começou aqui a reforma de vocês, ele estava também com essa mesma ideia, ousadia de pedir uma ajuda à associação. Então o pastor Freitas, que havia sido pastor também em Uberlândia, muito amigo nosso, viemos à associação e propusemos a ele: pastor, para cada R$1 que a associação der,
nós daremos também 1. E a igreja vai cobrir o que for necessário. Resultado, esse projeto avançou para R$2.600.000. A associação, na época, nos ajudou com 400 mil. Os irmãos da igreja fizemos campanhas e eles chegaram a mais R$200 mil. A diferença custou R$2 milhões. Na época, com o dólar a 1,60, 1,70, isso representava um valor significativo. Mas eu vou só contar para vocês esse milagre e fecho aqui, aí vocês perguntem mais alguma coisa se quiserem. Nós tínhamos uma conta com o governo do estado de São Paulo que se arrastava há uns 4 ou 5 anos. Era mais ou menos R$1.500.000. Isso foi sendo corrigido e não havia pagamento. E todo o dinheiro que a igreja precisava, semanalmente pagando pedreiros e material que chegava, e nós resolvemos que nós faríamos o melhor para Deus. Se nós morávamos em casas com algum luxo, como é que a casa de Deus poderia ser inferior à nossa? E nós fomos comprometendo o caixa, o fluxo financeiro da empresa. E sabe qual foi o dia que nós recebemos esse valor que se arrastava há 4 ou 5 anos? Quem arrisca? A igreja inaugurava no dia 30 de junho, sábado. Era mais ou menos 5 horas da tarde na sexta-feira, 29 de junho. Não havia nenhuma expectativa da nossa parte de receber. A negociação não se desenrolava. Nós estávamos na igreja, um grupo de irmãos, lavando a igreja para inaugurar no sábado. Por volta de 5h05 da tarde, o meu celular tocou. Era a minha irmã, que cuida da área financeira da empresa. O depósito de quase R$1,5 milhão estava na nossa conta. Deus é fiel. E Ele tem sustentado a nossa vida. Eu não falo isso com nenhum interesse de exaltação, disso ou daquilo. Mas o fato é, tudo o que nós temos veio das mãos de Deus. Tudo o que nós temos, Ele nos deu. E é para a honra e glória do Senhor. A Aline está me pedindo para dizer a vocês como é a estrutura da empresa. Se eu contar, eles não vão acreditar. Dizem que família não pode trabalhar junto, né? A empresa, nós somos 5 filhos, 3 homens, 2 mulheres. Nós trabalhamos todos juntos, na mesma sala, e os nossos filhos trabalham conosco, e o pai. É uma família familiar. E dizem também que irmãos de igreja não servem para trabalhar, que você tem que tomar cuidado. É possível que mais da metade das pessoas que trabalham conosco sejam nossos irmãos de fé. Deus abriu uma oportunidade para todos nós. A gente nem considera que a empresa seja nossa. A empresa é de Deus. É Ele que sabe quem precisa trabalhar nela, os desafios que ela tem e o que precisa acontecer no final do mês. Eu poderia contar dezenas de milagres a vocês aqui. Teve um dia, por exemplo, nós temos lá um valor de reserva. Isso que eu estou dizendo eu posso provar, não é conversa. Nós temos um valor de reserva. Quem tem os compromissos que nós temos com 150, com 160 e poucos funcionários, não sei nem o número exato. E são todos, a maioria dessas pessoas, são pessoas de nível superior, formados na área de tecnologia da informação, gente com salários razoavelmente bons, ganhando mais do que 10, 11, 12 mil reais por mês. Então, nós temos uma folha que custa muito. E nós temos, portanto, um valor de reserva. Porque pode ser que alguém não pague, algum cliente, e aí você se aperta. E a gente não depende de dinheiro de banco. Nós temos um fluxo financeiro folgado. E houve um período lá, uns 2, 3 anos atrás, não me lembro nem exatamente qual é o período, mas eu achei que naquele mês nós teríamos que lançar a mão desses recursos da reserva. E era segunda-feira. E quinta-feira, isso era o mês de outubro,
quinta-feira, ou quinta ou sexta, acho que sexta, era o dia do funcionário público. Então era uma semana, isso já era segunda-feira no final do dia. Já não dá mais para bater dinheiro na conta. Então havia terça, quarta e quinta. E eu sozinho no escritório, eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos e nós não queremos mexer na reserva. Isso nos dá conforto. Eu sei que nós não precisamos desse conforto. Mas o Senhor conhece a dureza do coração humano. Então, se for possível, manda que os clientes paguem, para que nós possamos ficar tranquilos. E eu disse para Deus qual era o número que eu queria na conta. Eu falei, olha, eu me tranquilizo com esse valor. Inexplicavelmente, nós não ligamos para ninguém, nós não cobramos ninguém. Digo isso para vocês em nome de Jesus. Com toda a honestidade e sinceridade. Não ligamos para ninguém. Terça-feira começou a chover dinheiro na conta, e na quarta também, e na quinta também. E na sexta-feira, pasmem. Deus, quando realiza um milagre na sua vida, pastor Marcos costuma dizer isso. Quem é que conhece o Marcos Barcelos de Albuquerque? Médico, diretor lá do Hospital Belém. Se um dia vocês quiserem um homem de Deus, contando para vocês assim a atuação direta de Deus na vida, convidem esse homem para vir fazer uma semana de oração aqui. Ele diz que quando Deus realiza um milagre, Deus faz questão de te mostrar que aquele foi um milagre. Porque você pede a manifestação de Deus, Deus se manifesta. E aí o diabo começa a colocar na sua cabeça assim, esquece, isso não tem nada a ver com Deus. Isso já ia acontecer mesmo. Coincidência. Bobagem essa sua. Mas Deus, quando realiza o milagre, Ele te dá prova concreta. Há um cliente lá do lado de Uberlândia, que é a Prefeitura do Prata. Cliente nosso há muitos anos. Todos os nossos clientes têm que pagar mensalmente para usar os nossos serviços. Os nossos sistemas. Essa prefeitura, toda a vida, faz o nosso pagamento através de boleto. Naquela semana, foi a única vez na história, eles fizeram uma transferência bancária agendada. De tal forma que na sexta-feira era feriado, eu fui para a empresa assim mesmo. E quando eu cheguei lá, o valor pago por essa prefeitura, que estava em atraso já há alguns meses, completava exatamente o que eu havia pedido para Deus. Amém. O dinheiro não aparecia na soma do extrato. Quem tem conta no Banco do Brasil sabe o que eu vou dizer. Ele aparecia embaixo em azul como uma transferência agendada, que já compunha o saldo e estaria disponível na segunda-feira pela manhã. Deus é fiel. Deus realiza milagres na nossa vida. As perguntas que nós iríamos fazer, você respondeu. Todas. Respondeu todas. A gente inventa mais uma ou encerra? Como é que vai ser, Felipe? Eu acho que a gente pode partir para o pioneirismo, que tem o vídeo, né? Sim, sim. A gente ia perguntar, assim, até a questão desse milagre da igreja, e você acabou falando todas a questão. E como você disse hoje de manhã, que começou a pregar com 13 anos, o Rafael falou assim, poxa vida, eu lembrei de um vídeo muito bacana para mostrar hoje, nesse momento que nós estamos. Queria pedir para o Di Paulo para colocar, para a gente assistir. É um vídeo muito interessante que fala justamente isso. A gente pensa que os pioneiros da igreja eram todo mundo velho, com barbona e aquela coisa toda. Esse vídeo quebra um pouco de paradigma, né? A gente pensa assim, é a voz da experiência, sim, né? Quem está sim. mostrando o caminho pra gente. E na verdade, esse vídeo fala um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos passar só uma partezinha. Só uma partezinha. A gente quer saber também a opinião a respeito do vídeo. Como você vê uma mensagem para nós jovens aqui da igreja. O que você acha a respeito, né, e como você incentiva a gente ou foi incentivado na sua infância.
ocasião do desapontamento de 1844, nós temos a Guilherme Miller com 62 anos, José Bates com 52, Tiago White com 23, Ellen Harmon, que depois se tornaria White, com 17, J.M. Andrews com 15 e Uriah Smith com 12. This physical site is called Pioneer Memorial Church. And when we think of pioneers today, we think of these graybeards, these women who wear their hair in buns from hundreds of years ago. And in a sense that's true, because that's the way they were. They were graybeards and they did wear buns in their hair. Veja, no nosso núcleo inicial, José Bates foi o referencial como o paizão, aquele que começou com a ideia do sábado, o catalisador da mensagem. Então, os jovens precisam de um referencial. Mas Tiago White foi o que começou os nossos primeiros periódicos, que desenvolveu o processo organizacional básico da igreja, nossa editora, etc. E, por sua vez, Ellen White era a voz profética, oferecendo conselho nesse contexto todo. When we step into this church, and we have 3,600 kids on this campus, so this is Andrews University, but when they come here to worship, and we think pioneers, we're not thinking antiquity, we're thinking heritage. We're thinking here was a generation, by the way, they were almost all of them, to a young man and young woman, young. You had a few graybeards, but you had the young. They were 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 years of age. So this movement, this apocalyptic movement that we call the Seventh-day Adventist Church, was actually raised up by the young. In fact, wherever I go, however, the big difference is that when I look at what happened in Battle Creek at the beginning of our church, 17-year-olds, 23-year-olds, 20-year-olds were in leadership of the church. They were in decision-making situations. What has happened? Is it the church that has become less interested in the young people? Or is it the young people that is less interested in church? Isn't this a mutual thing? I mean, love has got to be a mutual thing. And it seems to me that if it's been my experience, I see this, young people say this to me all the time, if the church has no use for me, I'm gone. I'm out of here. Should we be willing, should we be willing to take the risk of giving young adults an opportunity to take leadership and to take center stage of the church? They will surprise us. They will do more than what we expect. And I've seen that happening already. Certainly, they might do things differently. Eu creio que o jovem, ele começando cedo, ele tem muito a dar. E um dinamismo que não deveria se esperar que ofuscasse, para daí tentar ver se ele pode servir. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, né? Isso chamou a nossa atenção, que hoje de manhã você disse, com 13 anos, você já estava... Você concorda com essa afirmação? Na verdade, nós não temos como discordar da Bíblia. O que acontece aqui, aliás, deixa eu só abrir esse parênteses. Eu tenho uma das minhas falas que vai ser sobre a Nação Santa, na segunda-feira à noite, vai entrar fundo nessa questão. Nós vamos ler uns trechos da Bíblia, e aí eu vou fazer uma sustentação dessa ideia. Mas enquanto isso não chega, eu vou entrar numa linha aqui. Os pioneiros da igreja começaram jovens. E se você olhar, por exemplo, para Uriah Smith, ele, além de ter só 12 anos, ele teve uma perna que foi amputada. Ele não tinha como servir a Deus. Ele orou. E se a maioria não sabe, as modernas próteses que estão desenvolvidas aí no mundo para articulações, para pessoas andarem, elas são resultado de um projeto que foi patenteado por Uriah Smith, nosso irmão de fé, que era um garoto quando Deus trouxe. Deus sempre quer contar com jovens. Às vezes os jovens dão cabeçadas. Eu dei algumas. Casei, descasei, casei de novo. Nós precisamos entender
que a casa de Deus não está de portas fechadas. A casa do Pai mantém portas abertas até o fim, para todos nós, para os mais experientes e para os mais jovens também. O lugar onde nós precisamos correr quando nós cometemos erros é para dentro da igreja. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. A questão é por quê? Sabe por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque quando Davi comete as suas tolices, os seus momentos de devaneio e loucura, ele corre para dentro da igreja. Lembra-se da vez que Davi vai contar ao povo e não devia fazer isso? Deus diz para ele: Davi, você vai ser punido, escolhe quem é que vai bater em você. Os seus inimigos, os seus amigos ou Deus? Ele diz: Senhor, eu quero estar debaixo da sua mão, porque o Senhor é misericordioso, os outros não são. Então, se você errar, querido, não interessa qual seja o membro da igreja que aponte o dedo para vocês. Venha, porque esse é o seu lugar. No colo de Jesus é sempre um bom lugar. Ele afaga, ele não bate. E nós precisamos começar cedo. Deus agiu assim sempre. Quer exemplos? Aqui nós temos alguns. Mas você pode dizer: isso não está na Bíblia. Então tá bom, vamos lá. Quando Jeremias é chamado, Jeremias diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Deus é poderoso. Tem um outro garoto que se chama Daniel. Eu vou concluir com isso, tá? Tem um outro garoto que se chama Daniel. Meu pai está me lembrando ali de Samuel. Tem muitos na Bíblia, mas eu vou falar de Daniel. Daniel era um garoto, um adolescente, que devia ter entre 15 e 17 anos. Você tem uma nuance aí entre as fontes extra-bíblicas, porque na Bíblia você não tem a idade exata de Daniel. Então eles estimam isso, entre 15 e 17 anos. Esse menino tinha todas as razões para ter se rebelado. Ele perdeu a família de forma brutal. Aquela era a igreja de Deus. O invasor entrou dentro da casa de Deus e matou os pais dele. E ele foi levado cativo. Imagine isso acontecer nos nossos dias. Chegar aqui um exército, pegar seus pais, uma parte das pessoas de cabelos grisalhos, e matar todo mundo, e você sobrar. Não sobrou herança, porque eles destruíram e levaram tudo. E pior do que isso, eles pegam Daniel com essa idade e fazem o garoto andar 1.500 quilômetros, que deve ter sido a rota por cima. Eles não passaram pelo deserto, seria impossível sobreviver. Então eles fazem a rota clássica, para fazerem o trajeto de Jerusalém até Babilônia. Depois de 2 meses de caminhada, Daniel chega naquele lugar. E ele é selecionado com um outro grupo. Se você vai lá no primeiro capítulo de Daniel, você vai ler lá que alguns mais bonitos, de famílias nobres, que foram separados, eles são escolhidos para atender na casa real. Daniel podia ter dito: bom, Deus não me protegeu, Deus não protegeu meus pais, Deus me colocou aqui, nesse lugar distante, longe de todo mundo, eu não conheço ninguém, me dá uma oportunidade para viver no palácio. Se você vai lá no verso 8 do capítulo 1, Daniel diz assim, o texto lá diz assim, que Daniel resolveu firmemente que ele não se contaminaria com as coisas do rei. Firmemente esse garoto resolveu. E às vezes a gente acha que o que Daniel sofreu foi pouco. Ficou no palácio e tal. Mas além de tudo, os comentaristas bíblicos, eles dizem que Daniel recebeu uma outra mutilação. Não foi só a mutilação de perder a família, de perder a herança, de perder os seus sonhos, no início da sua juventude. Daniel deve ter sido também castrado. Teve o membro genital decepado. Prova disso? Nós não temos prova conclusiva na Bíblia, mas nós temos indicações muito fortes. Quer um exemplo? Capítulo 1 diz lá que ele foi entregue a Aspenaz, chefe dos eunucos. É claro, o harém
de Nabucodonosor, com dezenas de mulheres, das mais bonitas de todos os povos, ele não vai colocar essa juventude toda para fazer festa. Então ele mandava decepar aqueles que iam viver no palácio. Essa é uma primeira possibilidade, ele é entregue ao chefe dos eunucos. Segunda, lá já nos dias de Dario, quando ele ora 3 vezes na janela, ele é jogado na cova dos leões. Lembram-se? Ele é jogado sozinho. No dia seguinte, Dario chega lá e diz: Daniel, você está aí, Deus te guardou. Ele diz: é claro, meu Deus fechou a boca do leão. Sai para fora. Aqueles que fizeram o decreto, que levaram o rei a assinar aquele decreto, intencionalmente matar Daniel, visando intencionalmente matar Daniel, eles são jogados. O que diz a Bíblia? São jogados com as suas mulheres e com os seus filhos. Ou seja, Daniel não devia ter filhos. Não devia ter família. E tem um outro texto muito forte. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Segura. Está em Isaías capítulo 39. Esse texto é um texto, são palavras ditas a Ezequias por Jeremias, por Isaías. Logo que Ezequias recebe a visita daqueles indivíduos, aqueles representantes do Império Babilônico que vêm à terra de Jerusalém ver as riquezas, ele vai lá e abre todas as portas e mostra os tesouros do palácio. Ele bateu no peito e disse: eu sou o cara. Aí Isaías volta. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que dias virão, em que tudo aquilo que estiver na sua casa, e tudo aquilo que entesouraram os seus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará aqui coisa alguma, diz o Senhor. E olha como é que ele fecha a ideia. E dos teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Como é que isso pode ter se cumprido? Através de Daniel. Mas Deus é poderoso, aquele menino resolveu não se contaminar. Então o que eu preciso dizer a vocês é o seguinte: não se contaminem. Deus tem um trabalho, uma tarefa muito grande para vocês que são jovens. Se vocês se agarrarem no Senhor, vocês serão um estímulo para essas pessoas aqui de cabelos mais grisalhos. Ao mesmo tempo em que eles precisam ser também um estilo para vocês. Nós precisamos nos suportar uns aos outros. Nós estamos vivendo em tempos extraordinários. Se você vier essa semana, cada dia, eu quero descortinar com você, dia após dia, os materiais que eu trouxe para a gente poder ver. Eu sei que o tempo é muito pequeno, mas o que está acontecendo no mundo é para nos sacudir. Chegou o tempo, querido. Nós vamos ver Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Deus nos abençoe. Nós vamos abrir para 2 perguntas apenas, alguém quiser fazer a respeito de profecia, algum outro tema. Uma já está tomada pela Silvânia e tem mais uma outra. Quem quiser, levante a mão e a gente leva o microfone. Pode fazer, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do Janson na nossa igreja. Meu nome é Silvânia, eu faço parte do Ministério de Mordomia e, coincidentemente, em alguns momentos eu participei das reuniões dos jovens, onde eles estavam programando a semana de oração e não tinha-se ainda, naquele momento, um nome definido. Então, quando o seu nome surgiu e eu observei o tema, eu fiquei muito satisfeita, porque há no nosso lar um comentário, né, interno nosso, que a gente acredita que a igreja ela deve falar cada vez mais sobre a volta de Jesus, sobre as profecias, porque, de um modo geral, a igreja ela tem praticado algumas, digamos assim, uma forma de atuação um pouco parecida com os próprios evangélicos, que a gente fala muito assim sobre o amor, sobre a graça, e isso é fundamental.
Porém, a gente não pode se esquecer ou abrir mão de realmente falar sobre profecias. E tem um pastor que a gente gosta muito de ouvir, ele não mora no Brasil, o pastor Samuel Ramos, e ele é um que fala muito sobre profecia. Ele fala, gente, a nossa igreja ela tem uma missão profética. Ela nasceu para ser a igreja dos últimos dias. Então, nós temos que realmente reforçar, falar cada vez mais sobre a volta de Jesus. Então, eu fiquei muito feliz assim da iniciativa do jovem, de ter mencionado, te convidado para estar conosco. E então eu deixo aqui no meu agradecimento, minha alegria. E gostaria de pedir, se for possível, para que você pudesse recapitular rapidamente o que foi mencionado de manhã, daquele período de 1 ano, como de fato as coisas vão acontecer. Porque, seguindo o que o pastor Samuel Ramos disse, todos os jovens devem ter os prazos, a sequência dos acontecimentos de cor e salteado, para que não sejamos pegos de surpresa. Então, eu não consegui tomar nota de tudo, se for possível repetir, eu agradeceria. Tá bem. Eu deixei uns slides aí de manhã. Na verdade, de manhã não deu tempo de eu abordar e mostrar a vocês os slides. Existem gráficos. Esses gráficos não fui eu que produzi. É possível projetar o filme que eu deixei aí de manhã? Os slides? Se chama Domínio Católico BH. E eu não sei também quanto tempo eu teria. Sei que hora que a gente tem que acabar aqui. Pelo Fernandinho está liberado. Está liberado, gente? Bom, deixa eu ficar de pé, gente. Esse gráfico aqui não é meu. Esse gráfico aí é um gráfico que veiculou num periódico da igreja de 1977. Ele se chama Crise e Vitória. Alguém tem isso ou teve? Esse é um gráfico que estabelece os eventos finais da história. Ele é a página central daquele livro. E para cada um dos eventos, existe ali uma passagem bíblica colocada. Então a sustentação aqui, ela não é só em cima do espírito de profecia. O espírito de profecia confirma cada uma dessas ideias aqui. Não é meu, portanto, o gráfico. O fim do tempo da graça acontece quando Apocalipse 15:8 se cumpre. Jesus deixa o santuário celestial. Quando ele deixa o santuário celestial, nós não temos mais um intercessor. Alguns dizem que o Espírito Santo será retirado da terra. Não será. Ele será retirado dos ímpios. Os justos continuam sendo assistidos pelo céu. Sempre. Veja o absurdo dessa ideia. Dr. Amin Rodor, que foi, durante muitos anos, professor e diretor do SALT, grande amigo, ele costuma dizer o seguinte: se chegasse a existir um momento na história em que nós pudéssemos viver com base nas nossas próprias boas ações, nós não precisaríamos de Cristo. A salvação seria pela nossa força por esse período. E isso jamais será. Paulo escreveu que não vem de nós para que ninguém se glorie. Nós estamos todos nivelados por baixo, segundo Paulo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando Cristo sai do santuário celestial, apenas o seu povo continua sendo assistido. E nesse momento não adianta mais pregar para ninguém. É por isso que ele começa a sua estranha obra, que são as 7 pragas finais. Se você vai a Apocalipse 17 e 18, a 7ª praga, ela tem 4 vezes a menção de que ela se dá durante 1 hora. E 1 hora profética são 15 dias. Esse é o período em que a prostituta é devastada. Últimos versículos do capítulo 17 e todo o capítulo 18. E as pessoas lamentam. Os mercadores da terra lamentam. Por que eles lamentam? Porque eles não podem mais negociar. Não podem mais comprar as riquezas que Babilônia vendia. O que Babilônia vende? Ilusão. Se você atenta bem para Apocalipse 13, lá tem um texto que diz que aqueles que resolverem receber o selo de Deus e não o selo da besta,
eles são impedidos de comprar e vender, certo? Então, o que é a marca da besta? O que é essa imposição global? Isso é nada mais, nada menos do que boicote econômico. Existe uma proposta no mundo. Amanhã eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. É uma proposta alternativa. Nós nunca vivemos num tempo em que estivéssemos tão preparados para produzir como nos nossos dias. As plataformas industriais, conhecimento tecnológico, a capacidade de comunicação global que nós experimentamos, ninguém jamais sonhou ter. Essa geração possui. Se levantar alguém que morreu há 30, 40 anos atrás, esse cara vai olhar o mundo com estupefação. Porque nós avançamos muito. Estamos prontos para um grande projeto de globalização que é comércio global. E se você dá uma olhada lá que aqueles que colocaram seus navios no mar choram durante uma hora porque Babilônia foi destruída, eles estão chorando porque esse projeto global se desfez. E ele se desfez a partir das pragas que foram derramadas. Acabou o sonho, acabou a ilusão. Embora nós nunca tenhamos estado tão prontos para produzir, por outro lado, você tem que concordar comigo que esse planeta nunca esteve tão à beira do caos como nós estamos hoje. Caos. Lixo em demasia, absoluto descontrole em relação aos meios de produção, o clima, isso é algo que está fora do nosso controle. Então, as lavouras eventualmente não produzem. Estamos poluindo as fontes de água. Existe um material muito interessante que vazou em 2004, imagino que vocês tenham tido acesso a isso aqui. Nós temos um grupo, deixa eu abrir esse parênteses aqui para você entender. Nós temos um grupo em Uberlândia que fica conectado na internet recebendo mensagens. A gente deixa os links que a gente quer receber e a gente então tem um mapeamento de todas as notícias que são publicadas da igreja, de encontros, de reportagens que tem que ver com o tempo do fim. Deus disse que nós precisávamos vigiar e a gente fica ligado nisso e montando esses materiais para a gente ver o que se passa. Porque para você que só senta na frente da televisão e vê as notícias que nos são trazidas pela imprensa branca, Jornal da Globo e essas coisas que estão aí você não consegue ter ideia do que de fato está acontecendo, porque as ideias que são noticiadas são apenas aquelas que interessam à mídia, que faz parte da elite cultural do mundo. Amanhã eu vou falar um pouco disso. Mas enfim, nós não temos como sobreviver se nós não tomarmos determinadas ações. Você tem que entender que as decisões globais, elas são tomadas em 4 campos. Elas são tomadas no campo jurídico-político. Os políticos são eleitos, estabelecem as leis e o campo jurídico faz com que elas tenham eficácia. Tem um outro campo, que é o campo militar. Se você não obedecer, cadeia, prisão. Tem um outro campo, que é o campo econômico. Ou seja, a sociedade tem que funcionar para a economia funcionar, para as pessoas poderem comprar e vender e terem uma vida satisfatória. Certo? Só que tem uma coisa que não encaixa. Porque existe alguns tipos de terrorismo que podiam estar acontecendo no mundo, mas eles não acontecem. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo simples. Um menino, um garoto aí da universidade, um químico, biólogo, ele pode ir para o laboratório, produzir lá uma forma de um inseticida, de um veneno, e sair aqui por Belo Horizonte, nas fontes, nos mananciais que abastecem de água os moradores da cidade, e despejar lá 10 galões de veneno. Até as autoridades sanitárias descobrirem o que aconteceu, a cidade inteira entrou em pânico, virou um caos isso aqui. A pergunta é, por que isso não está acontecendo hoje? É porque tem 4 anjos segurando os 4 ventos. Isso não vai acontecer. Deus não vai permitir que o caos se estabeleça no mundo. Sabe por que ele não permite? Porque a sociedade tem que funcionar.
senão o evangelho não pode ser pregado. E ele anunciou que a sociedade vai funcionar. Se você vai lá a Mateus 24, está escrito, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Você vai lá em Lucas, ele escreveu, como foi nos dias de Ló. A sociedade vai funcionar normalmente, queridos. Então, para onde é que nós temos que olhar? Nós não temos que olhar mais para os sinais naturais. Tsunamis, maremotos, terremotos para matar 500 mil aí, esquece. Se você pegar as estatísticas do que aconteceu no século XX e o que aconteceu na primeira década do século XXI em relação a terremotos, a proporção é astronomicamente maior. Deus não vai estabelecer o caos. A sociedade continua funcionando normalmente. Então tem um lugar para onde a gente tem que olhar. Se não é para o mundo natural e se não é para as relações sociais, porque isso já de fato virou um caos. Nós temos hoje novelas da Globo veiculando relações homossexuais de forma inaceitável. Amanhã à noite eu vou falar um pouquinho disso. Isso faz parte de um projeto global. Isso não é opinião da Globo que gosta de veicular essas coisas. Veja, isso é Globo. Há uns poucos anos atrás nós tivemos uma tentativa de colocar nas nossas escolas, para as crianças de 7, 8, 10 anos de idade, aqueles vídeos que não eram orientação sexual, era uma tentativa de tornar as crianças homossexuais. Vocês viram algum dos vídeos? Quem não viu, entra na internet, acessa. Acessa e veja o absurdo que era. Bom, então se não é para isso que a gente tem que olhar, qual é o sinal não cumprido? Pregação do Evangelho. O lugar para onde nós temos que olhar é para dentro da igreja. Porque o dia que esse seu sonho se realizar, quando essa igreja se levantar e começar a dar o sonido certo na trombeta, sabe o que acontece? Um poderoso contra-ataque do outro lado. Mas Ellen White escreveu que quando esse movimento começar, ele não para mais. Ele avança até atingir o alto clamor. Tudo isso está do lado esquerdo do gráfico. Nesse momento nós temos uma união religiosa que está sendo desenvolvida. Mas quando nós chegamos ao fim do alto clamor, não precisa tirar, pode pegar a cópia lá. Pede para eles, isso aí é para distribuir com vocês. Então nós chegamos às pragas. E aí Deus nos instrui em detalhes. Ele diz assim, olha, as pragas finais, que é a obra de Deus, de executar os seus juízos, dura só 1 ano. Deus é muito misericordioso e bom. As pessoas se levantaram, os seres caídos se levantaram contra ele, para desafiá-lo. Nós não sabemos quanto tempo tem antes da queda de Adão. Desde a queda de Adão para cá são mais ou menos 6.000 anos. Não sabemos quanto tempo demorou o conflito no céu, até que a mensagem foi levada, os anjos foram convencidos, os mundos não caídos permaneceram fiéis a Deus. Não sabemos quanto tempo durou o conflito. A Bíblia não nos dá essa informação. Mas, embora Deus tenha sido misericordioso por milhares de gerações, o seu ato de punição dura apenas 1 ano. Por quê? Porque a sua autoridade precisa ser vindicada entre os homens. As primeiras 5 pragas, elas duram exatamente 11 meses. Dr. Sicberto Marques, que é um professor lá da região sul do Brasil, ele andou pregando esse assunto em diversas igrejas. Mas se você for às próprias igrejas adventistas, e se você vai ao clero adventista, e veja, eu não estou aqui falando contra esses meus irmãos queridos. Nós estamos vivendo uma crise de identidade na fé. Esse é um tempo muito perigoso.
Ellen White diz que cada um de nós tem que estar suficientemente pronto para resistir por si mesmo. Se você ler capítulo O Selo de Deus em Testemunhos Seletos, volume 2, você perceberá que muitos dos nossos líderes de igrejas, pastores e muitos membros, são aqueles que primeiro recebem o golpe do Senhor. Os juízos não caem no mundo. O primeiro lugar onde o juízo cai é dentro da igreja. Essa igreja, a igreja de Deus. Não é isso que está escrito lá no profeta, no Antigo Testamento? Que primeiro não deveriam ser poupados nem jovens, nem velhos, nem crianças em Jerusalém. Começai o juízo pela minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós estamos vivendo em tempos assim, muito perigosos. Se você for a alguns lugares do mundo, você perceberá em universidades adventistas que professores das nossas universidades, batizados, eles rejeitam os testemunhos, não aceitam mais Ellen White. Eles dizem: como é que uma velhinha dessa, semi-analfabeta, teria condição de educar gente preparada como nós? E uma outra coisa é que muitos deles têm rejeitado a criação literal em 7 dias. Eles estão abraçando o ponto de vista dos deístas, que acreditam em longas eras para a criação. Então, essa é uma crise de identidade no seio da fé. Esse momento final, ele acontece de forma muito rápida. E é claro, a gente vai ter tempo de falar isso durante a semana, mas se você toma, por exemplo, o que esse homem, esse Francisco, fez em 1 ano e pouco de pontificado, e se você vai às declarações bombásticas e a forma como ele tem agido, e se você compreende o que é um jesuíta à frente da igreja, e se você entende em que momento os jesuítas surgiram, e se você sabe aquilo de que são capazes esses homens, Ellen White fala sobre eles no livro Desejado, no livro O Grande Conflito, páginas 239, 240. Aí você pode ter ideia do que está sendo organizado nos bastidores, e na verdade eu nem poderia dizer que é nos bastidores, é diante dos nossos olhos. É que nós estamos assim, como crentes, como aqueles que fomos chamados como anjos, voando pelo meio do céu para anunciar as últimas 3 grandes mensagens, que é o seu sonho. Nós estamos dormindo. Estamos dormindo preocupados em construir prédios cada vez maiores, como se nós fôssemos viver nessa terra por mais 100, 200 anos. E Jesus está voltando. Avança só mais um slide, veja só. Eu vou te dar aqui os tempos. O próximo. Consegue projetá-lo? Veja só, isso aqui é o que acontece nas pragas. As 5 primeiras, os 15 dias da última. E quando termina os 15 dias, que é o período do império de Satanás, nós recebemos de Deus as informações, como eu comentei hoje de manhã. Então nós temos os 15 dias finais. Avança mais um, por favor. Então, aquilo ali dura 1 ano, depois que se fecha a porta da graça. A questão é, quanto tempo falta do lado de cá? Porque hoje, a união religiosa está sendo organizada. Agora, ela será mobilizada quando nós tivermos legislações. Avança mais um slide para mim. Isso aqui são ações da igreja. Em 2007 você deve ter participado disso. Distribuímos 3.300.000 livrinhos desse. Avança um pouco mais. Eu peguei esses dados na divisão. 2008 nós diminuímos. 2009, mais um. Nós fomos para 7 milhões. Avança mais. 2010, 10.300.000. 2011,
nós distribuímos 11 milhões. 2012, o projeto de 2012 era que nós distribuiríamos 36 milhões de livros. Todo mundo aqui conhece o pastor Noab, não conhece? É um grande amigo. Ele é pastor lá em Paris. Eu estava com ele em Paris. E ele me contava que o presidente da associação, o pastor Ted Wilson, foi lá. Exatamente quando acabou aquele grande concílio que eles tiveram aqui em Foz do Iguaçu, e os 36 milhões que era o projeto, só a divisão sul-americana resolveu que ela compraria quase 50 milhões desses livros. Esse projeto de distribuição, ele chegou a mais de 100 milhões de livros no mundo. Amém. Se há uma ação, um contra-ataque se levantará contra a igreja. E o pastor Noab me contava que lá o pastor Ted Wilson estava lá numa reunião com diversos pastores da Europa. Vocês sabem a dificuldade que é pregar ali. A igreja adventista, ela não pode funcionar na Europa como funciona aqui. Ela não pode ter um CNPJ ou o equivalente lá. Ela, para funcionar, ela funciona como se fosse uma organização cultural ligada a diversas outras denominações protestantes. Presbiterianos, batistas e pentecostais e etc. Então, quando no concílio, o pastor Ted Wilson disse que essa era uma decisão global da igreja, da associação geral, para distribuir isso no mundo inteiro, algumas mãos se levantaram. O pastor Noab estava presente, e ele me contou isso. Um dos pastores da França levantou a mão e disse: pastor, o senhor tem certeza do que vocês estão fazendo? Vocês já pensaram no impacto disso? Nas dificuldades de relação que nós teremos na França? Sabe qual foi a resposta do pastor Ted Wilson? Ele disse: nós entendemos que já esperamos demais. É chegada a hora. Então, a igreja, por um lado, está se preparando, mas não é como um corpo coeso. Não será um corpo coeso que marchará. Aqueles que leem os testemunhos sabem que dezenas de estrelas que foram admiradas pelo seu brilho abandonarão a fé nesse tempo. Outros o substituirão. Eu não sei se vocês estão tendo essa experiência aqui na Igreja Central de Belo Horizonte. A Novo Tempo. Cada culto que a gente celebra em Uberlândia, nós temos cultos com 10, 20, 30 pessoas, de diferentes confissões de fé, que vêm à igreja dizendo: é aqui que eu quero estar. Pastores de outras denominações. Eu tenho estudado com um casal, eles eram, ele e ela, pastores da Sara Nossa Terra. Estamos ajudando agora um outro pastor que veio da Assembleia de Deus. E pessoas têm vindo. Quando eu era garoto, quando eu comecei a pregar na igreja, isso para nós era sonho profético. Hoje é realidade patente aos nossos olhos. Eu não sei se eu coloquei mais slides aí, eu devo ter terminado aqui, porque eu sabia que não daria tempo. Mas só essa sequência aqui que eu eliminei, devem ser uns 300 slides. Contando assim, passo a passo, o que vem acontecendo no mundo e na igreja, e nas relações interreligiosas, nos últimos 4, 5 anos. Mas eu preciso deixar algum conteúdo para apresentar a vocês durante a semana. Então venham, eu vou mostrar para vocês muitos documentos e vou sugerir a vocês muitos livros de gente que não tem nada a ver com a fé. São jornalistas que estão assim impressionados nos seus livros com o que eles estão testemunhando no mundo. E eles dizem: não é possível. E aí quando alguém fala: ah, isso é teoria da conspiração, isso é nada. Não, querido, isso não é teoria da conspiração. Isso é um projeto muito bem construído, muito bem documentado, que está disponível para quem quiser ler. Eu me lembrava hoje que eu me esqueci de trazer um livro que eu queria mostrar para vocês, a capa. O livro se chama Poder Global e Religião Universal. Você tem? Foi um dos que eu te dei. Ele foi escrito pelo
por um padre, que é um doutor na Espanha, doutor Juan Cláudio Sanaúja. Ele é um padre. Escreve sobre poder global e religião universal. Esse homem é um Martinho Lutero dos nossos dias. Ele diz que as coisas que estão sendo construídas não poderiam ser admitidas pelos crentes. E nós nem sabemos o que se passa. Nós precisamos abrir os olhos, porque Jesus virá nos nossos dias. Eu não tenho dúvida disso. Os sinais são muito claros. A construção, a teia vai se formando assim de forma muito concreta. Essas decisões nesses 4 campos que eu falei para vocês, tem mais algum tempinho? Essas construções que eu disse para vocês, eles resumem isso com uma ideia muito simples. Eles dizem, olha, a economia precisa funcionar porque nós queremos produzir, queremos vender. Eles dizem, essa questão de reino de Deus, isso é utopia. Nós precisamos arregaçar as mangas e construir o nosso futuro, se é isso que nós desejamos. E se você não estiver disposto a cooperar, então você também não vai participar dos resultados. Então é nesse sentido que você faz parte do grupo que recebe o boicote. Porque nós dizemos diferente deles. Nós não dizemos que nós acreditamos em solução humana para o mundo. A solução que nós projetamos para o mundo é a pedra que destrói a estátua. Estabelece o reino de Deus. Mas eles dizem, não, nós não precisamos disso. Então, os militares estão aí para fazer isso acontecer. E aí, a ideia deles é, um poder religioso pode atuar no nível que os governos não podem. Veja, eu falei de terrorismo. Poder religioso pode controlar terrorista. De que maneira? Coloca fé na cabeça de uma pessoa dessa. Faz ele fazer parte do projeto. Porque os governos não conseguem resolver muitos dos nossos problemas. Terrorismo é impossível. Controle de drogas, controle de moralidade. O caos está se estabelecendo. Mas há uma tese hegeliana. A visão de Hegel, que é um grande filósofo alemão, ele diz que quando você toma 2 extremos e esfrega os 2 extremos um no outro, você acaba obtendo o ponto de equilíbrio. Ou seja, é o conceito de tese, de antítese e de síntese. Vou te dar um exemplo disso. Nós vivemos, pelo menos durante a nossa vida aqui, os mais jovens não se lembram disso, mas nós vivemos 2 extremos dentro da visão econômica do mundo, de controle econômico do mundo. Uma dessas visões era a visão capitalista, que continua de pé. Uma outra visão é a visão comunista, que caiu. Certo? Essas 2 visões brigaram durante 150 anos. Ou pelo menos durante os últimos 200 anos o capitalismo existiu. Revolução Francesa. Lembre-se que a Revolução Francesa está colocada no texto bíblico. Porque ali decisões extraordinárias aconteceram. Então, capitalismo e comunismo, que são posições completamente opostas, elas brigaram uma com a outra. O comunismo caiu e o capitalismo equilibra-se na corda bamba, mas vai cair. Sabe por quê? Porque uma nova solução global vem aí, que é o ponto de equilíbrio entre essas 2 ideias, que é a síntese, que é o conceito de social-democracia. Só que quem prega social-democracia não é nenhum Estado totalitário. Quem prega social-democracia é a igreja. E sabe onde é que ela prega isso? Final do século XIX, antes de começar o século XX. Se você quiser ler sobre social-democracia na forma como ela está sendo implementada no mundo, no Brasil, em Belo Horizonte, nas nossas comunidades, basta você olhar. Há movimentos de sem teto, há movimentos de sem terra, que chegam e se colocam. E você não consegue retirar ninguém.
Ora, mas onde é que está isso? Onde é que está a legislação? Às vezes nós nos indignamos. Querido, isso não será mudado. Isso é um princípio que foi estabelecido pela igreja. Isso está escrito na Rerum Novarum. Rerum Novarum é uma das cartas apostólicas que foi escrita no final do século XIX. E você precisa se lembrar de que uma carta apostólica, que é uma encíclica papal, tem dentro da visão do clero católico o mesmo valor que uma carta que está escrita aí no Evangelho. Isso tem valor igual. Então, essas coisas estão sendo construídas à nossa vista. E nós nem sabemos o que se dá. Eu tenho muita informação para passar para vocês esses dias. É claro que eu não vou falar só de profecia. Porque a profecia é aquilo que nos desafia. É a bem-aventurada esperança. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos andar de mãos dadas com o Senhor. Então eu vou falar também um pouco sobre isso. Não desista de ter a sua mão posta na mão dele. Ainda que tudo pareça um desastre. Se ele não puder ser a solução, é porque não há solução. Palavras finais, prometo. Eu quero concluir com aquela conversa de Emaús. 2 discípulos haviam saído e iam descendo sozinhos. Cristo havia morrido. Cristo se coloca entre eles e eles descem. São mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Viagenzinha de 2 horas a pé, 2 horas e meia. A Bíblia não diz que hora eles saíram, mas diz que hora eles chegaram. Cristo pergunta sobre o que eles falaram. Eles dizem, você é o único aqui que não sabe o que se deu em Jerusalém? Como é que eles mataram o Cristo? E aí há uma frase lá que diz assim, nós esperávamos que fosse ele. Nós esperávamos que fosse ele, aquele que remiria Israel. Mas agora já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E ele está morto. De fato, aqueles 2 discípulos não sabiam. Ele, de fato, havia remido a Israel 3 dias antes. A solução de Deus está posta. E muitas vezes nós estamos de olhos fechados. Na sua vida, na minha vida. Peça a Deus que abra seus olhos. Quando eles chegam ao momento da despedida, eles insistem com Jesus. Eles dizem assim, Senhor, fica conosco, porque já é tarde e declinou o dia. Jesus faz menção de quem vai à frente, apenas para testar a sinceridade do convite. E eles dizem, Senhor, fica conosco, porque já é tarde. Esse deve ser o nosso convite também. Precisamos dizer a Ele, Senhor, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declinou, e nós queremos a sua presença entre nós. Deus abençoe a sua vida. Amém. Rapidamente, alguém tem mais uma pergunta? Última pergunta? Hoje o nosso culto jovem já extrapolou o horário, mas está igual o bolo de chocolate. Você fala assim, vai ser o último pedaço, você pega e come, pega e corta mais outro, né? A gente não consegue parar. Alguém tem mais uma pergunta? Não? Nós vamos ter agora o teatro, que foi preparado com muito carinho para a gente ver, e a gente vai encerrar. Então aguarda um pouquinho, por favor, preparado com muito carinho, e nós já encerraremos com uma oração.
Filho,